O que a gente vai conseguir tirar desse estudo em termos de prática, aplicabilidade de estudo? Olha, a gente tem duas coisas muito importantes voltadas à saúde. A primeira, quando a gente começa a entender quais variantes genéticas estão associadas ao maior risco de determinadas doenças, por exemplo, Alzheimer, doença cardíaca, asma, diabetes, né? A gente vai poder, a partir do DNA de uma pessoa, dizer para ela quais são as doenças que ela tem um risco genético elevado. Então, a gente vai melhorar muito esse diagnóstico preditivo de doenças. Isso pode ter um impacto enorme em saúde pública, porque você sabendo, por exemplo, que você tem uma tendência à doença cardíaca, você não vai fumar, ninguém deve fumar, mas você em especial não vai fumar, vai fazer exercício, não vai comer gordura e vai tomar uma série de medidas sobre o seu estilo de vida que podem prevenir até o aparecimento daquela doença. Isso vale também não só para o indivíduo, mas também para um grupo populacional, ou isso é bem individualizado? Você tem uma coisa individualizada, mas a gente pode vir a descobrir variantes genéticas associadas a determinadas doenças que sejam mais frequentes na nossa população. Tá? Se a gente descobrir isso, talvez valha a pena fazer um programa de triagem dessas pessoas. O custo-benefício compensa. Tá? Então, você tem aí toda uma promessa de uma melhora do manejamento da saúde do indivíduo e da população. Então, você tem esse lado do diagnóstico. Outra coisa é a gente poder, a partir das descobertas que a gente faz, a gente poder desenvolver medicamentos novos, mais inteligentes. Tá? Eu vou dar um exemplo clássico nessa área. Estudando-se algumas famílias que tinham o colesterol muito baixo, um grupo de pesquisadores há bastante tempo descobriu que eles tinham esse colesterol muito baixo porque eles tinham uma alteração num gene lá específico que faz uma proteína com o nome PSK, tá? Vou poupar a audiência do nome. Bom, então eles descobriram o seguinte, quem não produz essa proteína tem colesterol baixo. Isso descobriu-se analisando esse genoma. Anos depois, isso se traduziu num tratamento para colesterol muito alto, que é um anticorpo contra essa proteína. Aí, no caso, um tratamento de um medicamento. É um medicamento, né? Então, mas uma modificação ali no DNA da pessoa, não sei se na hora dele ainda é um embrião, isso é possível? Porque você fala desse tratamento precoce ou desses cuidados preventivos, sim, mas é possível fazer uma intervenção ali no DNA em algum momento para que a pessoa, por exemplo, não tenha que enfrentar sabendo que tem o problema que pode vir a ter, mas se livrar disso já? Uma edição no DNA? Assim, exatamente isso. Tecnicamente, com essa nova tecnologia chamada CRISPR, que até foi o tema do Prêmio Nobel do ano passado, para 2 mulheres, a gente hoje em dia tem a capacidade técnica de ir lá no genoma, por exemplo, de um embrião e fazer a modificação genética que a gente desejar. Para entender melhor, a gente pode chamar isso de silenciamento. A gente pode ir lá e silenciar esse gene. Mas numa pessoa adulta, mas eu posso consertar. Também? Qual é o desafio para uma pessoa adulta? Nós temos trilhões de células. Você teria que mexer em... Em quantas células eu vou ter que mexer? Quanto mais cedo, mais fácil de consertar. Sim. Então, por exemplo, essa história, o desdobramento dessa história que eu estava te contando é exatamente o que o Lacombe falou agora, que é o seguinte, uma empresa recentemente falou o seguinte, puxa, e já que existem essas pessoas que naturalmente são mutantes para esse gene, tem esse gene inativado, e elas estão muito bem, obrigado, só tem colesterol baixo, e se a gente alterasse, inativasse esse gene para todo mundo? Para todo mundo. E esse é um gene que funciona só no fígado. Então, se eu conseguir modificar esse gene nas células do fígado do indivíduo, pode ser que isso seja o suficiente para essa pessoa ter sempre colesterol baixo. Isso parece ficção científica. Eles já conseguiram fazer isso em camundongo e já conseguiram fazer isso em macaco. Né? Então, esse é o caminho da ciência, é o caminho responsável. Você vai fazendo isso em modelos animais, vendo, primeiro, que funciona, segundo, que não faz mal nenhum.
para eventualmente você passar para pacientes.